Olá! A ideia hoje é te colocar para pensar, é colocar vários aspectos, é falar um pouco da subjetividade, das entrelinhas da maldade das pessoas. Até quando o comportamento maldoso que causa prejuízo para as outras pessoas, que causa transtorno, que causa sofrimento para as outras pessoas, até quando isso vem da índole dessa pessoa, essa pessoa é má, é cruel, ela faz essas coisas porque é o jeito que ela é, ou tem origem numa vivência dolorosa, alguma coisa que ela passou na vida e isso foi uma consequência do que aconteceu. Tudo isso é muito sutil e muito interessante porque as pessoas fazem coisas ruins para as outras até com boas intenções. Até para você proteger um amigo, você mente para ele. Às vezes até nas coisas bobas, você é convidado para uma festa que seu amigo também gostaria muito de ir, mas ele não foi convidado, mas você quer muito ir, mas você quer manter amizade com o teu amigo e você sente que você vai estar atraindo ele se você falar, olha, eu vou, mas você não vai. Então, você mente, você fala ou não fala nem que vai ter a festa ou arruma uma desculpa qualquer para justificar o porquê que você foi convidado. Você está mentindo, o teu amigo vai sofrer? Vai. Foi uma maldade? Foi intencional? Não, né? Foi uma coisa que você criou? Não, foi uma situação no qual você foi colocado. Então tem muita sutileza e eu vou dar outros exemplos aqui para a gente entender e pensar essa questão da maldade, porque isso é muito do comportamento humano, é da nossa vivência do dia a dia, do nosso contato com as pessoas que estão à volta da gente, todas elas, e eu acho que é muito importante. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Tenho esse canal para falar de comportamento, de psicologia, ou para dar algumas informações, ou como no caso de hoje, que é para pensar junto, para colocar situações aqui que eu vou te convidar para e te perguntar o que você acha, o que você faria, como é que seria você nessa situação. Porque muitas vezes uma pessoa ela vai para uma terapia com esse sentimento, né, de que coisas horríveis foram feitas, ela não sabe como lidar com isso, como resolver, como lidar com essa pessoa que fez isso, o sentimento dela ficou muito amargo, muito machucado, até com relação ao resto do mundo. Então, normalmente é um assunto de terapia e que é muito interessante, a gente pode trabalhar isso muito bem. Eu mesma não atendo, mas tenho o meu site com psicólogos. Quem quiser esse atendimento individual pode pegar informações, o link do site está aqui ou aqui pelo WhatsApp, horário, valor, local de atendimento, online, presencial, todos esses detalhes. Então, vamos entrar um pouquinho nisso. Eu vi algumas frases ditas por aí sobre a maldade, sobre pessoas más, que é bem interessante, que veja bem, uma fala assim, olha, quem faz maldade não é ruim, é infeliz. Essa frase está dizendo que não é da índole da pessoa, quem faz maldade é porque aconteceram coisas ruins, porque se ela está infeliz é porque coisas aconteceram na vida dela. Uma outra frase que coloca assim, maldade é coisa de gente frustrada e medíocre. De novo, quando coloca a palavra frustrada, você está declarando, a vida frustrou essa pessoa, ela tinha expectativas que não aconteceram, ou por impossibilidade, ou por incapacidade, ou pela sorte, enfim, e não aconteceu, essa pessoa se sente frustrada. E quando fala que a pessoa é medíocre, aí está falando dela. Não, é você que é medíocre, não é nada que a vida te colocou obstáculos, não. Então você vê como os olhares com relação à maldade são também bastante ambíguos, né? E uma frase que até é minha, né, que eu falo que a maldade separa as pessoas. A pessoa que sofreu com uma pessoa malvada, não quer mais ver ela na frente. E o maldoso não liga para isso, enquanto ele está fazendo a tal da maldade, no primeiro momento. Mas depois ele vai se lamentar, porque ele vai se sentir sozinho, vai ver que o mundo dele ficou muito pequeno, com poucas pessoas, porque ninguém quer continuar ali do lado daquela pessoa maldosa. E aí, que me faz pensar também em muitas outras situações. Por exemplo, a maldade ela pode vir da ignorância ou pode vir da crueldade mesmo. Uma coisa que eu penso sempre, quem é do estado de São Paulo, que já foi passear em Santos, que já parou na beira da praia e olhou para os prédios, já viu alguns prédios que estão todos assim, tudo tortinho.
E aquilo me faz pensar muito, como é que chegou? Eu não sei, talvez algum engenheiro que esteja me assistindo possa colaborar com alguma informação a mais aqui, mas isso me faz pensar, foi um risco calculado? A pessoa, o engenheiro, a equipe, a construtora não sabia que aquele terreno não suportava aquele peso e fala, mesmo assim vamos fazer, quero fazer prédio, quero vender, quero encher o bolso de dinheiro e vamos embora. Isso é maldade. Foi uma aposta mal feita, talvez dê problema, talvez não dê, mas vamos arriscar, acho que não vai dar. Ou foi falta de tecnologia, foi ignorância mesmo, não tinha como prever, não tinha equipamento na época para aprofundar no solo o suficiente para identificar a parte frágil do terreno. O que foi? Então, você vê que tem muita situação na vida da gente que a gente pensa, né? É maldade ou crueldade? Eu acho que é maldade com as pessoas que compraram aqueles apartamentos, porque eu mesmo, se tivesse dinheiro, eu não compraria um apartamento naquele prédio que está tortinho. Então, eu acredito que tenha desvalorizado muito. Então, é maldade porque a pessoa foi prejudicada. O prédio está lá, parece que é tudo controlado, são feitos, já fizeram ações de manutenção lá da posição do prédio, não tem risco de acontecer nada, senão já teria sido tudo evacuado. Fora um outro da Praia Grande, que é uma notícia mais recente, que realmente que ele entortou muito, foi todo evacuado, um perigo muito grande. E também faz a gente pensar, e aí, o que foi, né? Foi maldade? Foi só querendo visar lucro? Ou foi ignorância, não tinha possibilidade? Porque isso acontece no dia a dia da gente. Às vezes a gente faz coisas que as pessoas ficam extremamente chateadas, extremamente... Aí você fala, meu Deus, mas espera lá, mas eu fiz isso, era até para o seu bem, era até uma coisa legal para você. Então, mas deu errado, né? Não deu aí uma coisa que te satisfez. Então, você vê que a maldade é subjetiva, a maldade tem toda essa coisa, né? E identificar a maldade, ela pode ser muito sutil. E aí, eu vou dar como exemplo um filme que eu assisti ontem, chama Capitão Phillips. Ele fala de uma situação real do navio cargueiro que é atacado por piratas somalis. É um filme mais de aventura, porque tem um tempo bastante grande em toda aquela situação de invasão, resgate, consegue invadir, não consegue, resgata para lá. Mas eu acho que a base do filme tem aí um subtexto que eu achei muitíssimo interessante. Por quê? E aí? Eu fui... o porquê não, né? Como que a minha cabeça foi elaborando esses pensamentos. Eu fui ler comentários sobre o filme, que a gente assiste um filme e hoje na internet a gente consegue achar sempre alguma página que está comentando, né, as pessoas que assistiram. E os comentários são assim unânimes, né, de brasileiros, pessoas que não teriam, porque tomar partido nem da Somália nem dos Estados Unidos, que é o que acontece, é um navio americano sendo atacado por piratas somalis. Unânime, todo mundo condenou a pirataria, glorificou as ações de salvar ali o capitão, maravilhosa, porque ele foi sequestrado pelos piratas, e os piratas são vistos como maldosos, errados, cruéis, e quer saber? Na verdade são, né? Fizeram uma coisa muito ruim, atacaram um navio para roubar, para colocar dinheiro no bolso, estava visando só o lucro dele, não importasse o quanto de maldade e crueldade fizesse lá. No final, nesse filme, pelo menos, as pessoas sofreram tanto o susto como alguns tiveram, né, questões físicas, foram machucadas, mas os únicos mortos nessa história, nesse filme, foram os somalis. E não querendo justificar, mas para a gente entender um pouquinho o contexto todo dessa situação, tem 3 momentos nesse filme que eu acho que mostra bastante um outro lado e ninguém notou, ninguém comentou sobre isso. Que são 3 pontos. Primeiro, as cenas iniciais na Somália, uma pobreza total, recurso zero, sem condições nenhuma de dignidade, de viver com alimentação, com uma casa adequada, imagina saúde e educação, a gente não consegue nem imaginar a possibilidade disso existir. E aí a cena do capitão, né, com uma família, com uma esposa que ele ama, com filhos que estão estudando, estão indo bem, estão se tornando independentes, ele está feliz com a família dele e está indo para o trabalho, as cenas iniciais, ele está indo lá para pegar o navio para fazer a viagem lá do cargueiro para levar lá para algum lugar. E no meio do filme, na hora que os piratas entraram no navio, e quando eu
eu falo de filme, eu sempre, hoje eu esqueci de avisar, mas eu sempre falo, ó, pode ser que eu dê spoiler, se alguém quiser assistir o filme, pode ser que eu esteja tirando a graça de algumas cenas, então se você não quiser, você pula alguns minutos, mas eu acho que até dá para assistir o filme se você quiser. Não é um filme que eu recomendo, maravilhoso. Como eu falei, é um filme de, eu não gosto muito de filme de aventura. Eu até pulei as cenas de aventura, mas eu acho que se você quiser observar esse lado, ele fica bem interessante. Então tá, lá numa hora que o pirata invadiu o navio cargueiro, estava lá dentro, o pirata ele fala uma frase que os pescadores ali da vila dele, da tribo dele, se viram impedidos de continuar as atividades porque navios pesqueiros dos Estados Unidos inviabilizaram totalmente o ganha-pão, porque são navios que chegam lá fazendo pesca predatória. E você sabe que é pesca predatória, você pesca tudo, você não respeita o momento de reprodução, não respeita os peixes pequenos, não respeita nada, tira tudo não fica nada, não dá para continuar o ciclo de vida. E aí não tinha mais pesca, eles não tinham mais como sobreviver, que era a única fonte de renda deles. E por que isso aconteceu? Atividades ilegais de barcos dos Estados Unidos, ilegais, cruéis e maldosas, né? Sim, aconteceram. O que é colocado en passant numa frase rápida no meio do filme. Numa outra frase, o capitão vira para esse pirata somali e fala que mesmo sem a pesca, eles podiam encontrar outras formas de renda, né? Que não fosse o crime, não precisava partir para o crime. E aí o somali responde que talvez nos Estados Unidos sim, no país dele não tem opção. Na hora que você vê, aí se você lembrar lá no começo das cenas, não tem opção, né? E aí, como eu falei, mostra o capitão com a sua família, se despedindo da esposa na hora que ele vai embarcar, a esposa com saudades, mas não mostra a família dos somalis. Esse povo também tem família, também tem irmão, tem pai, tem mãe, tem filho, tem primo, tem as pessoas do convívio dela. E cadê o lado humano dessas pessoas? Não foi mostrado, com certeza existe, mas não foi dado destaque ali no filme. E será que também não são pessoas que fariam tudo para proteger a sua família? E o filme mostra, na hora lá do resgate, uma operação gigantesca que eu fico imaginando o custo daquilo tudo, de um navio da marinha gigante, com uma quantidade, com uma equipe enorme de pessoas, com profissionais altamente treinados, com armas, com equipamentos, com tudo. Eu só fiquei imaginando esse custo todo para resgatar uma pessoa. Tudo bem que uma pessoa é importante, mas não podia ser feito um investimento, então, para pensar, né, já que houve uma pesca predatória, vamos usar esses recursos que estamos gastando aqui para resgatar uma pessoa em repor o dano que foi feito? Não, em nenhum momento isso foi mencionado, citado nessa possibilidade de vamos arrumar a porcaria que a gente fez. Não mostra. E aí, o que mostra são o americano com todos esses recursos, com todo esse apoio, com toda essa comoção de, poxa, a gente precisa resgatar e realmente precisa resgatar. E mostra os somalis sendo acuados, porque o capitão falava, volta, vai embora, né? Abandona essa sua missão aqui, não deu certo, você vai ser pego. E ele fala, não, ele não tinha saída, eu tenho chefes que estão esperando o que eu vim buscar. Eu não tenho saída, se eu voltar, eu não sobrevivo lá também. Só que o navio provavelmente tinha até seguro, enfim, sei lá, talvez, não sei se toda a carga tem seguro. Tô elucubrando. Mas você vê, né? Existe mesmo herói nessa história? Existe um cruel, existe um maldoso nessa história? Quem é o mal dessa história toda? Aquele que se viu acuado, aquele que foi fazer pesca predatória, aquele que resolveu roubar, assaltar, virar pirata para ter como fonte de renda, como modo de vida? Você percebe a subjetividade dessa história toda? Mas vamos sair do filme
E falar do nosso dia a dia, da maldade que a gente encontra aqui no dia a dia. Atitudes que são vistas claramente como maldosas, coisas que a gente vê a pessoa fazendo e fala, isso foi maldade, isso não foi legal. Se a pessoa está fazendo isso com você, tá claro que ela é maldosa. Então vamos lá, aquela pessoa que mente para tirar dinheiro da outra pessoa, inventa um negócio que não existe para colocar dinheiro, ou inventa um problema que não tem, um problema de saúde, só para o outro emprestar dinheiro que nunca vai ser devolvido, tá agindo de má fé. De alguma forma, essa pessoa aprendeu, concluiu de que o único umbigo que importa é o dela. Se você tem uma coisa que eu quero, vou fazer de tudo para tirar de você, e não me importa o quanto que isso vai arrasar a tua vida, o que importa é que eu vou ficar bem nessa história, é maldade. Tem aquele que finge sentimento para se aproveitar da outra pessoa, aquele que finge que gosta, como amigo, ou num amor romântico, num namoro, às vezes até um casamento, e a única coisa que essa pessoa quer não é a companhia, não é a outra pessoa perto, não quer presença, não quer nada, ela quer a facilidade que essa outra pessoa oferece. Porque estando com você, vai ter uma casa de praia, vai ter um passeio, vai ter restaurante, sei lá o que vai ter. E a clara intenção é, a hora que eu ficar bem, já não estou mais contigo, vou cair fora dessa, porque tua companhia não me interessa, não me agrada você, me agrada o que você tem para me oferecer. É uma bela de uma maldade. Pessoas que te criticam, duvidam de você. Aquela coisa que tudo que você diz que você vai fazer, ela fala, isso aí não dá certo não, isso aí não funciona. Ou tudo que você faz, você fala, nossa, mas você vai fazer isso, você vai usar essa roupa, você vai fazer desse jeito, você vai estudar esse curso, você vai... tem certeza? Nossa, isso aí é ruim, não é bom. É a pessoa que põe para baixo tudo que você quer fazer. Pode ser que ela faça isso por ter normas internas muito duras, e ela é tão dura com ela mesma como ela é dura com as outras pessoas, só que está sendo cruel com as outras pessoas. Não deixa de ser cruel com as outras pessoas fazer esse tipo de coisa. Ou então a pessoa invejosa. A inveja é uma coisa assim que eu acho muito interessante a gente observar a inveja, que é o quê? É a pessoa que está ressentida com a outra porque a outra tem alguma coisa que ela acha muito legal, ela gostaria de ter, mas de alguma forma não conseguiu ter. Ela não consegue se sentir bem com o sucesso da outra pessoa. E aí ela precisa dar uma destruída, né? Só que isso mostra também o quanto que ela se sente frustrada com ela mesma. Como tem um lado psicológico e emocional nessa história. Eu me sinto tão mal comigo mesma que eu preciso destruir quem está perto para nivelar todo mundo por baixo. Pessoas mentirosas, pessoas que ou mente para ter lucro da outra pessoa, ou mente para ver o outro em maus lençóis e se diverte com isso. Eu já vi muita gente falando mentira, fazendo coisas. Nossa, desde as coisas mais bobas, me passou pela cabeça agora uma vez uma situação que ia ter uma festa numa empresa e uma pessoa chegou meio atrasada lá, não pegou as informações, a pessoa falou, é festa fantasia. Né? Aí a pessoa foi fantasiada na festa, e era a única fantasiada, porque não era a festa fantasia, e o outro se divertiu loucamente de ver o outro chegando fantasiado lá. Quer dizer, não teve nem lucro. O lucro dele é o prazer de ver o outro em maus lençóis, o outro numa situação vexatória. E aí também faz a gente pensar o quanto que essa pessoa se sente mal com ela mesma, para ela precisar de rebaixar os outros para se divertir. Quer dizer, no fundo também pode ter uma questão psicológica, emocional. Não sei quanto que essa pessoa foi rebaixada na vida por outras pessoas, fizeram ela se sentir mal, que agora a escolha dela é fazer os outros se sentirem mal. Os narcisistas, né? Que se você quiser saber mais de narcisista, clica na playlist que eu tenho uma série de vídeos sobre narcisismo, que são aquelas pessoas que não suportam se sentir inferiores, mas se sente, lá no fundinho se sente. Então ela quer fazer uma capa, uma personagem de uma pessoa muito legal, muito maravilhosa, só que isso é muito frágil, né? Quando aparece alguém mostrando um pouco de que ela não é tudo isso, não, ela vai fazer mal para essa pessoa, vai destruir, vai desmoralizar, vai mentir, vai trair, vai fazer de tudo. E é uma forma dela voltar para o mundo situações que ela viveu que fizeram ela se sentir muito mal. Fofoqueiro é aquele que julga, é aquele que fala mal do outro, de forma a se sentir superior a outra pessoa. Porque se eu estou falando mal da outra pessoa, claro que eu sou melhor que essa pessoa, né? Aí a pessoa se sente muito bem. O fofoqueiro tem sempre o ego inflado, tem sempre a sensação de que ele é o certo, ele sabe da verdade, ele
No fundo, são pessoas com baixa autoestima, dá para perceber? Claro que no fundo são pessoas com baixa autoestima. Pessoas negativas, pessoas que vê problema em tudo, que vivem espalhando pessimismo para todo mundo. Mas o que eu sempre penso, será que a pessoa nasceu pessimista? Ou será que ela foi se tornando assim, ou por aprendizado, ou por cultura, ou por situações que foram acontecendo e foram deixando ela desanimada com a vida, desesperançada e ficou pessimista? Ou será que foi uma doença? Às vezes não é nada disso, não aconteceu nenhum trauma, não aconteceu nenhum problema, a vida dela não está ruim, mas a depressão ela vem independente de como é a vida da pessoa. Pode ser uma doença, se for uma doença ela vai ser pessimista, ela vai falar mal de tudo. E aí é muito injusto quem está perto falar, não, essa pessoa, ela está me fazendo mal. Ela não consegue ser de outro jeito, é uma doença, não depende dela, não depende da escolha dela. Percebe? Conclusão dessa história toda. A vida pode tratar muito mal algumas pessoas, situações dolorosas podem sim deixar marcas, mas também tem a doença mental, que acontece em pessoas e não tem como ela se livrar da doença só pela vontade, precisa de um tratamento, precisa ter vontade de fazer o tratamento, mas precisa de um tratamento para ela sair dessa. Mas tem situações onde a pessoa escolhe, ela tem condições, ela tem toda a possibilidade de pensar, de entender, de usar os recursos dela, a capacidade dela, para não retornar para o mundo a dor que ela sente. Ela tem capacidade de escolher outro caminho e não fazer mal para as pessoas e não querer se vingar do mundo por conta das coisas ruins que aconteceram com ela. Isso eu vejo que é opção. Quando tem a opção da pessoa, quando a pessoa faz coisas, pensou que eu não ia chegar numa conclusão, que eu só ia falar, deixar você pensando, fazer você elocubrar tudo isso. Não, a minha conclusão é essa. Só que tem o lado sutil nisso também, porque também é muito difícil de você identificar e saber quem é a pessoa que tem condições de elaborar, de entender, de buscar um outro caminho e aquela que se viu totalmente sem saída nessa história. Mas enfim, é isso, a pessoa que tem condições, tem capacidade, tem um cérebro formado, bom, sadio, e tem como escolher o que ela vai fazer com as dores dela, ela vai jogar para os outros as dores dela, ela vai revidar, ela vai fazer mal para outras pessoas, ou ela vai se cuidar, ou ela vai se tratar, vai se rever, vai se elaborar as coisas que aconteceram para ela conseguir superar e fazer com que essas coisas não tenham mais efeito na vida dela. Isso é a escolha dela, com toda certeza. Percebeu? O que você achou dessa história toda? Coloca nos comentários, me conta o que você achou. Eu vejo que tem bastante conversa, tem bastante troca de ideias nos comentários, eu acho isso muito interessante. E eu sempre esqueço de falar no começo do vídeo, eu sei que era o certo de falar no começo do vídeo, porque nem todo mundo que começou o vídeo chegou até aqui. Parabéns para você que chegou até aqui. Então deixa o like, é uma forma de você falar, nossa, obrigada, que legal, eu quero que esse canal continue existindo. E se você quiser dar mais apoio ainda, tem o botão valeu, tem o clube de canais que está na caixa de descrição, eu agradeço bastante. Obrigada por me ouvir.